E nessa aula eu vou te explicar passo a passo como funciona a função PROC-V lá no Excel. Que função é essa, como usar, vou te dar vários exemplos na prática. E além disso, eu também vou apresentar um bônus, que é uma outra função que vai muito bem junto com a PROC-V, que é a PROC-H. Então esse assunto te interessou? Então vamos assistir essa aula e fica até o final dela, que lá no final tem uma dica muito boa de Excel para você também. Vamos embora para a aula. Vamos iniciar então falando um pouquinho sobre a função PROC-V. A PROC-V, ela procura valores na primeira coluna de uma matriz e ela então se move ao longo da linha para retornar o valor de uma célula especificada. Então ela procura valores de uma coluna e se move ao longo da linha até encontrar a coluna necessária. A sua sintaxe é PROC-V, valor procurado, matriz procurada e número índice da coluna. Eu vou explicar já já o que significa isso. Lembrando que o termo matriz indica uma tabela que tem pelo menos duas linhas ou duas colunas, diferente de vetor, que é o que a gente viu na aula anterior. Vamos ver então aqui um exemplo para ilustrar o uso da função PROC-V. Eu tenho aqui uma tabela, ela tem 4 colunas, A, B, C, D, e ela tem 4 linhas. Cada coluna representa uma determinada categoria: cores, itens, valor e local. O nosso objetivo é encontrar qual é o valor do item de cor azul. Se você cruzar a cor azul com os valores, você vai encontrar o valor de $10. Então esse tem que ser o retorno da minha função PROC-V quando eu cruzar cores com valores. Eu estou procurando então qual é o valor do item de cor azul. Lembrando que V significa vertical. Então PROC-V indica uma procura vertical. Como funciona essa procura vertical? O Excel vai procurar naquela matriz procurada, que eu vou informar para ele, qual é o meu valor procurado. Ele vai localizar então em que coluna está esse valor procurado, vai então andar na linha daquele valor procurado, de coluna para coluna, até ele encontrar a coluna necessária relacionada com aquele índice que eu vou informar para ele. Por exemplo, eu quero procurar então a cor azul na matriz que vai de A1 a D4. Então tá aqui está a minha matriz que vai de A1 a D4 e ali está o meu item azul. Assim que o Excel encontrar essa cor azul, o que ele vai fazer? Ele vai andar nessa linha do azul até encontrar a terceira coluna, porque o índice que coloquei ali na função PROC-V é 3. A primeira coluna é a coluna A segunda coluna é a coluna B e a terceira coluna é a coluna C. Então ele vai cruzar a linha 2, que é a linha onde está a cor azul, com a coluna 3, que é a coluna onde está o valor. Então o resultado vai ser $10, que é o cruzamento dessas duas referências. Uma coisa muito importante de lembrar é que a PROC-V sempre busca à direita. Então você tem que organizar os seus dados de modo que o valor procurado esteja sempre à esquerda do valor de retorno. Nesse meu exemplo, o valor procurado é azul e o valor de retorno são $10. A coluna cores, onde está localizada a palavra azul, tem que estar à esquerda da coluna valores. Vamos entender agora um pouquinho da função PROC-H. A função PROC-H, ela funciona da mesma maneira que a PROC-V, porém ela funciona de maneira horizontal. Então ela procura valores na primeira linha de uma matriz, e aí ela se move ao longo da coluna para retornar o valor de uma célula especificada. Então a sua sintaxe também é parecida. PROC-H, valor procurado, matriz procurada, número índice, desse caso, número índice linha. Vamos então ver um exemplo parecido, mas agora andando na horizontal. Então imagine que o meu objetivo é encontrar qual é o item que está localizado na linha 4, que é a linha da cor verde. Qual item está localizado na linha 4. Então o Excel tem como aquela sintaxe, como eu já disse, valor procurado, matriz procurada, número índice linha, e no caso da PROC-H, o H indica uma procura horizontal. Então vamos lá, eu quero informar para o Excel que ele vai procurar o valor itens na matriz de A1 a D4, e aí ele vai andar naquela coluna até chegar na quarta linha. Então a primeira coisa que o Excel vai fazer, vai procurar na matriz de A1 a D4 itens, onde está a palavra itens, localizou a palavra itens, ele vai então andar daquela linha onde está a palavra itens até a quarta linha. Vai cruzar então essas duas referências, linha 4 com a coluna B, e vai dar então como resultado para mim o item Z. E da mesma maneira que a gente comentou na PROC-V, a PROC-H também busca sempre para baixo. Então você tem que organizar os seus dados de maneira que o valor procurado esteja sempre acima do valor de retorno. Essa é uma limitação da PROC-H, assim como aquela busca à direita era uma limitação da PROC-V. Muito bem, a gente vai agora lá para o Excel e vamos ver mais alguns exemplos para entender direitinho as funções PROC-V e PROC-H. Estamos aqui então no Excel e a gente vai fazer um exemplo agora sobre a função PROC-V e em seguida um exemplo sobre a função PROC-H. Lembrando que essa planilha pode ser baixada na área de recursos externos da aula anterior, que foi a aula em que a gente estudou a função PROC. Baixe a planilha daquela aula para você poder acompanhar as atividades junto comigo aqui. Vamos fazer então a PROC-V. A PROC-V
ela vai fazer aquela procura vertical, como a gente comentou durante a explicação. Procura valores na primeira coluna de uma matriz e se move ao longo da linha para retornar o valor de uma célula especificada. Sua sintaxe é procv, valor procurado, matriz procurada, número índice da coluna. Essa tabela que eu tenho aqui na tela é a mesma tabela que eu usei na aula anterior, onde eu tenho data, cidades, eventos, horários e locais. Eu quero fazer então uma procura vertical, informando para o Excel uma certa data, e aí com isso ele vai me retornar um evento que vai ocorrer naquela data e o local onde vai ocorrer esse evento. E para poder fazer essa procura procv, primeiramente eu preciso classificar os meus dados em ordem crescente de datas. Então eu vou clicar em qualquer lugar aqui na coluna B, onde estão as datas, vou lá em classificar, classificar do mais antigo para o mais novo. Agora eu posso fazer a procv sem problemas, eu sei que vai funcionar direitinho, sem aquele erro que a gente viu lá na aula anterior. E novamente eu tenho aqui um menu suspenso, com aquela flechinha para baixo, onde eu posso escolher uma certa data. Então vamos lá clicar na célula J8, vamos colocar igual procv, abre parênteses. Primeira coisa que eu tenho que informar é qual é o valor procurado. O valor procurado estará aqui na linha I8, vírgula. Qual é a matriz da minha tabela? A matriz da minha tabela é a matriz que contém todos os dados que eu estou trabalhando. Então vai começar ali na célula B7 e vai descer até a célula F30. E qual é o número do índice da coluna? Bom, data é coluna 1, cidade é coluna 2 e evento é coluna 3. Então, vírgula 3. Um pequeno detalhe que eu não informei durante a introdução a essa aula é o que vem agora a seguir. É o chamado procurar intervalo. Se eu apertar aqui vírgula, ele vai me dar duas possibilidades. Eu posso escolher entre verdadeiro e falso, que é uma correspondência com os resultados que eu quiser. Se eu escolher verdadeiro, o Excel vai me dar uma correspondência aproximada com aquele meu resultado. Se ele não encontrar o resultado exato, ele vai dar o resultado mais aproximado, menor do que o resultado procurado. Se eu escolher falso, ele vai me dar uma correspondência exata. Então eu vou escolher falso para essa nossa procura e vou fechar parênteses. Pronto, está programada nossa função procv, ela vai procurar o valor na célula I8, que é a data, vai procurar na matriz que vai de B7 a F30 e vai me dar como resultado o valor da terceira coluna correspondente ao valor procurado. Falso indica uma correspondência exata. Aperto o Enter e o evento relacionado na data 6 de dezembro é salto. Vamos conferir ali, 6 de dezembro, salto, correto. Então a nossa programação foi certinha. Vamos fazer agora a mesma coisa para local. Então vou clicar aqui na célula K8 e vou digitar minha função procv, igual a procv, abre parênteses, o valor procurado novamente está aqui na célula I8, a matriz tabela novamente a mesma matriz, vou selecionar então todos os meus dados, vírgula, o número índice agora é o local, então o local está na quinta coluna a partir da coluna data, né? Data coluna 1, cidade é 2, evento 3, horário 4, local é a coluna 5, então vou colocar ali 5, vírgula, e eu quero uma correspondência falsa, ou seja, uma correspondência exata. Fecho parênteses, Enter, resultado deu hípica. Vamos ali conferir, dia 6 de dezembro vai ocorrer na hípica. Perfeito. Vamos agora fazer algumas buscas aleatórias para checar que a nossa fórmula está correta. Vamos procurar aqui uma outra data, vamos pegar, por exemplo, 14 de dezembro. Ele me retornou o evento esgrima no local escola. Vamos descer aqui, 14 de dezembro, esgrima na escola. Está correto? Vamos ver aqui mais uma data, vamos pegar dia 21 de dezembro. Ele me deu taekwondo na quadra, 21 de dezembro, taekwondo na quadra. Perfeito. Vamos fazer um segundo exemplo aqui da procv. E agora eu quero informar para o Excel uma cidade e ele vai me dar um horário e um evento. Perceba que todos os meus resultados procurados estão sempre à esquerda dos resultados que eu quero retornar. Então, se eu procurar cidade, eu só posso ter como retorno as colunas que estão à direita da coluna cidades. O Excel não olha à esquerda na função procv. Vamos então a um segundo exemplo, aqui dentro da procv, onde eu vou informar uma cidade e vou ter como resultado um horário e um evento. Então, inicialmente, vou clicar aqui na célula J12 e vou programar o horário. Não posso esquecer que, como eu vou fazer uma procura em termos de cidades, eu preciso classificar a coluna cidades em ordem alfabética. Então, clico lá em qualquer lugar da coluna C, vou em classificar, classificar de A a Z. Ali está a minha tabela classificada por cidades. Agora sim eu vou programar o Excel para me dar os horários. Então, horário igual, procv, abre parênteses, o valor procurado está aqui na célula I12,
Bauru, vírgula, matriz tabela. Bom, para informar qual é a matriz tabela, eu só preciso lembrar que, como eu estou fazendo uma busca por cidades, a coluna das cidades vai ser a primeira coluna nesse caso. Então eu vou informar uma matriz que começa aqui na célula C7 e vai até o final da tabela F30. Então vai de C7 até F30. Número e índice da coluna, eu estou olhando para a cidade como sendo coluna 1, então o horário vai ser a coluna 3. Vírgula, quero uma correspondência exata. Resultado, 9 horas e 30 minutos. Então a cidade de Bauru vai ter um evento começando às 9 horas e 30 minutos. Está correto. Vou fazer a mesma coisa agora para o evento. Então igual a proc_v, abre parênteses, o valor procurado é a cidade de Bauru. A matriz tabela começa aqui em C7 e vai até F30 novamente, vírgula, índice da coluna. Como eu quero a coluna evento, eu estou aqui na cidade que é a coluna 1, evento está na coluna 2. E vírgula, correspondência exata. Fecho parênteses, enter, e tive como resultado campeonato de basquete. Vou escolher agora aqui do meu menu outras cidades para conferir que está tudo certinho. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a cidade de Jundiaí. Em Jundiaí, teremos uma atividade à 1 da tarde, às 13 horas, e o evento será box. Vamos procurar essa tabela, está aqui, ó. Jundiaí, box, às 13 horas. Vamos procurar uma outra cidade. Vamos pegar a cidade de Serra, no Espírito Santo. O evento na cidade de Serra vai ocorrer às 11h30 e vai ser uma partida de sinuca, para os fãs da sinuca aí. Onde é que tá? Tá aqui, ó, Serra, partida de sinuca, 11h30 da manhã. Ok, então essa foi a função proc_v. Vamos ver agora um exemplo da função proc_h. Ok, então estamos aqui agora no exemplo 3, que é o exemplo da proc_h. O que eu vou fazer aqui nesse exemplo é um pouquinho diferente da proc_v. Eu vou informar por Excel o que eu quero que ele procure, vou programá-lo uma certa data, e aí ele vai me informar um retorno relacionado ao que eu estou procurando. Então, se eu estiver procurando um evento, ele vai me retornar um evento. Se eu estiver procurando uma cidade, ele vai me retornar uma cidade. Se eu estiver procurando um horário, ele vai me retornar um horário e assim por diante. A data, então, vai ser o meu valor fixo. E o que eu decidi fazer aqui nessa planilha foi o seguinte: as datas serão valores numéricos de 1 até 23, que é o dia que ocorre o último evento aqui nesse mês. As datas todas são do mês de dezembro, e aí eu vou programar o Excel para que ele procure uma linha relacionada com aquela data. Então vamos pegar, por exemplo, uma procura sobre um evento no dia 1º de dezembro. Então vou colocar aqui dia 1. E vamos programar então o proc_h. Igual a proc_h, abre parênteses. Qual é o meu valor procurado? Vou procurar a palavra evento. Qual é a minha matriz tabela? Vou marcar a minha tabela inteirinha, que começa ali na célula B7 e vai até a célula F30. Vírgula. Qual o número de índice da linha? Como a primeira linha é a linha que contém aqui os cabeçalhos da tabela, e eu quero resultados para o dia 1 de dezembro, se eu informar para o Excel número de linha 1, ele vai me dar o resultado, primeira linha, cabeçalho da tabela. Então o que eu preciso informar para o Excel é a linha 2. Mas eu quero amarrar essa linha com a data que eu vou colocar aqui na célula J8. Então, para resolver esse problema, eu vou escrever aqui como número índice da linha J8 mais 1. Com isso, ele vai ler o valor da célula J8, vai somar 1 e vai me dar como linha essa linha somado 1. Então, no caso aqui desse exemplo, como eu estou informando data 1 de dezembro, ele vai procurar os resultados na linha 2, que é exatamente onde está a data 1 de dezembro. Então, vírgula, correspondência exata. Fecho parênteses. Ele me deu como resposta, então, natação, que é sim o evento que ocorre no dia 1º de dezembro, a partir daqui da coluna evento. Vamos mudar aqui agora para o dia 5 de dezembro. Então, no dia 5 de dezembro, ele está me dando como retorno torneio de vôlei. Vamos ver se está correto? 5 de dezembro, torneio de vôlei. Se eu mudar aqui o que eu estou procurando, ao invés de procurar evento, se eu colocar cidade, ele vai me dar automaticamente como retorno a cidade referente àquela linha. Então aqui a linha do dia 5 de dezembro é a linha 6 e a cidade lá é Porto Alegre. E se eu mudar aqui para, por exemplo, 10 de dezembro, ele vai me dar o resultado relacionado com a data 10 de dezembro, que está na 11ª linha. 10 de dezembro, cidade de Goiânia, e assim por diante. Então assim que a gente programa uma proc_h, se você quiser usar como primeira linha a sua linha de cabeçalhos. Vamos fazer uma última checagem, vamos procurar ao invés de cidades, vamos procurar local. Então no dia 10 de dezembro, o local do evento será uma escola. Está correto, no dia 10 de dezembro é uma escola.
Vamos pegar aqui no dia 21 de dezembro. No dia 21 de dezembro, o local será uma quadra. Vamos descer aqui, 21 de dezembro na quadra, certinho. Então está programado corretamente a nossa função proc h, e é assim que a gente faz então o uso da função proc h e, como a gente viu anteriormente, também o uso da função proc v. E com isso a gente encerra essa aula de hoje. Nós estudamos nessa aula a função proc v e a função proc h. Na próxima aula a gente vai estudar as funções índice e coresp, que também são duas funções muito importantes e normalmente são utilizadas juntas. Um grande abraço, obrigado pela sua atenção, te vejo na próxima aula, até lá!